Nome da nossa próxima sinopse é Scary Dinos Evolução. Achei meio estranho esse nome, porque traduzindo ficaria os dinossauros assustadores? Ou algo assim. Não entendi qual que seria o título, ficou um pouco estranho. Mas, ok. Essa sinopse aqui, ela tá bem grande. E tá grande exatamente pelo que eu tô vendo aqui, né? Só de bater o olho, pelo que eu tô vendo, é aquele mesmo lance que eu vivo comentando aqui. É a sinopse que fala, no início dos tempos aconteceu isso. E depois de X anos aconteceu isso. E depois de mais X anos aconteceu isso. E aí a gente vai encontrar um jovem que vai enfrentar alguma coisa. Sabe? Tem toda aquela contextualização do mundo para que quando chega no que vai acontecer de verdade a gente tenha muito pouca informação. Nesse caso aqui eu vou tentar dar uma passada por cima só pra gente entender qual que é o contexto e aí eu leio só a parte aqui do que a gente vai acompanhar, que é a história de verdade, né? Que vai acontecer. Então ele fala que existiam dinossauros no mundo e que nasceu um humano do nada e os dinossauros morreram porque teve um vírus. Ok. Os dinossauros só que morreram, o humano ficou vivo. Tá bom. Os humanos se unem com uma nova raça, formando uma nova raça. Eles se unem com os dinossauros. Então, humanos e dinossauros acabam se unindo por algum motivo, que deve estar explicado aqui, mas não é importante, acho que para a história. Faz uma nova raça chamada Golden Dino. Ok. Um cientista que não aceitava ser uma fusão de um ser muito inteligente com um réptil imundo, cria uma vacina que destrói as células, ok? Dinos se tornarem humanos e faz os Golden Dinos se tornarem humanos. Então ele cria uma vacina que reverte, né? Não é uma vacina, porque a vacina, a ideia dela é você aplicar antes, tirando a da raiva. A vacina da raiva você aplica depois. Tá bom, ok. Mas algo errado acontece e acaba, basicamente, fala que a vacina dá errado, mas eles não têm nenhuma consequência direta aqui na trama, mas basicamente esse cientista cria uma gangue que quer reverter isso, que é contra essa nova raça que surgiu, etc. E aí a gente chega no negócio de verdade. Um jovem de 17 anos chamado Scarlett Adonis. Scarlett, se eu não me engano, é um nome feminino, mas está escrito um jovem. Enfim, descobre sobre a gangue. Adonis, se eu não me engano, também é um nome masculino. Então Scarlett Adonis ficou meio dúbio. Não conseguindo aceitar isso, ele decide sozinho enfrentar a gangue da evolução para conseguir destruir a vacina, enfrentando vários inimigos e fazendo aliados. E aí termina daquele jeito clássico, enfrentando vários inimigos e fazendo aliados. Eu diria que daria para fazer essa história ser uma história curta, porque a ideologia do vilão ela é muito má, para usar logo o termo simples, né? Ela é muito má, ela é muito fácil de você combater, de ser algo que você vai combater. E a dificuldade, talvez, de combater seria, ou fazer isso pelas vias legais, e aí dava pra focar numa história toda, sei lá, realmente de um detetive ou de um policial tentando convencer a corporação a lidar com isso, blá blá blá, etc. Mas, pelo que eu vejo, a ideia da história é ir pra um lado muito mais underground, então para resolver isso dessa forma, seria realmente tentar expor eles de alguma forma, tentar impedir que eles façam as coisas que eles estão fazendo e talvez realmente ainda meio que correr pela via legal no sentido de tentar expor o que eles estão fazendo para as autoridades, para que as autoridades passem a se importar com isso e passem a combater também esse grupo. E esse seria o final da história. E para isso a gente não precisa de 300 capítulos envolvendo, porque não parece ter muito mais ali, não parece ter muito mais mistério, não parece ter muito mais coisa. Você tem o garoto, que pode ter uma relação pessoal inicial para correr atrás disso, né? E comprar essa causa. E aí fazer pessoas que talvez também sofreram isso se juntarem à causa dele. E através dessas operações, digamos assim, que eles vão fazer, resgatando vítimas desses caras, impedindo eles de fazer, tentando entender onde que eles vão atacar, por exemplo, para poder impedir que eles ataquem, etc. Para poder tentar coletar provas também, talvez alguém se infiltrar, etc. Fazer essas coisas para poder realmente chegar até o cientista e capturar ele, e prender ele, e aí conseguir a partir daí as provas para poder incriminar de verdade mesmo, e aí ter mais condição das vias legais realmente prenderem os outros membros dissidentes ou coisa do tipo que estão espalhados por aí. Eu acho que seria um ótimo caminho para a história seguir, onde você poderia se basear na ação, que eu tenho certeza que é o que o autor quer,
dos personagens lutando e tal, com os membros da gangue, etc. Mas tendo um objetivo claro do que eles estão querendo fazer. Que não é só chegar e matar todo mundo. Porque, novamente, se for só chegar e matar todo mundo, você vai e joga uma bomba ali, acabou o problema. Acha o cientista, joga uma bomba, acabou o problema. Mas daí o personagem vai ter um problema que ele vai ser um terrorista. Ele liga para ser um terrorista, ele não liga, e a gente vai entrando nos meandros que é a mentalidade do próprio personagem, etc. Mas repare que tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu estou analisando aqui, é o que a gente vai acompanhar de fato, é o que a gente vai ter nas páginas de fato ali da história, que é o que está aqui em uma linha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas de história que está contando só sobre o mundo, etc., a criação da raça e tal. A criação da raça aqui é de menos, porque o importante é a gente entender que você tem um personagem que não concorda com a raça que existe no mundo e que ele tem uma ideia de raça pura, sabe? Esse é um conceito simples. Beleza, a gente entender que o lance é dos dinossauros, etc., é bom, mas dava para explicar isso mais rápido e focar realmente no que o Scarlet vai fazer, quais os caminhos que ele vão seguir, quais são as dificuldades que ele vai encontrar. E essas dificuldades não são inimigos que ele vai enfrentar no meio do caminho. Obviamente, se ele está enfrentando alguém, se ele está buscando enfrentar uma gangue, ele vai ter inimigos que é a própria gangue, já está dito aqui. O lance é ali o que a gente vai ver de verdade. E eu acho que esse é um dos motivos pelo qual várias pessoas às vezes não conseguem de fato fazer o seu mangá, porque às vezes a gente gasta muito tempo pensando no mundo e pouco tempo pensando no que vai ter nas páginas de verdade. E aí, consequentemente, o que acontece? Quando chega na hora de desenhar, de fazer o mangá de fato, de começar a desenhar as páginas, você não sabe o que fazer, porque às vezes você está pensando naquela história há anos, mas anos eu estava pensando sobre, porque daí tinha um mundo com dinossauros e tal, e aí nasceu o ser humano, aí os dinossauros eles precisam parar de existir, então teve um vírus e tal, e aí você vai pensando, e vai desenvolvendo isso, e vai criando, e aí o cientista, não sei o que, tudo mais, e aí quando chega na hora de desenhar mesmo, você fala, eu tenho um moleque de 17 anos aqui que precisa enfrentar esse cientista, e eu não sei exatamente como fazer isso de fato, porque eu estava pensando só naquele universo ali. E não tem nada de errado em criar o mundo, criar o universo, pensar tudo isso. Eu também adoro fazer isso, mas esse é o plano de fundo, enquanto o que está na frente, o que o seu leitor está vendo, são os acontecimentos da história de fato, é o protagonista, são as ações dele, são os objetivos dele, são as dificuldades que ele vai enfrentar. Isso é o que está na frente, então é isso que o leitor vai estar olhando o tempo inteiro, enquanto aquele plano de fundo vai servir muito para justificar o que está acontecendo aqui agora. Então é bom colocar as coisas em nível de importância. Vale a pena sim criar um universo legal para sua história e que o leitor vai gostar de se aprofundar nele, mas novamente, se for só isso, então escreve só um livro de história e lança. Para, sei lá, tipo um guia de RPG onde você tem a descrição do universo e aí as pessoas vão criar histórias dentro daquele universo. Mas se você quer apresentar uma história, então a história ela vem em primeiro lugar de importância, de hierarquia, né, de prioridade, é a história que você vai contar, e em segundo grau de prioridade, o universo onde essa história está se passando.